Olá pessoal, obrigado por vocês estarem conosco em mais um Manhã de Franquias e hoje o assunto tem mais polêmica. Hoje falaremos sobre taxas de franquia. Pois é um tema que é bastante recorrente, é um tema que ele traz bastante discussão e eu quero trazer hoje esse tema, ele olhando pelas duas perspectivas, tanto do lado do franqueado quanto do lado do franqueador. Então vamos começar pelo lado do franqueado, para a gente seguir uma linha que no final vocês vão entender que vai fazer mais sentido. Primeiro, pessoal, taxas de franquias, elas não são obrigatórias, ponto. Então o que a lei de franquia estabelece? Que o franqueador, quando ele propõe, na circular de oferta, lá no contrato de franquia, a oferta em expansão de franquia, ele precisa indicar se existem as taxas, e quais são os valores, quais são os parâmetros, ok? Então, o que vocês veem geralmente no mercado? Vamos falar pelo menos de 3 taxas aí que elas são mais relevantes. A taxa de franquia, a taxa de royalties e a taxa do fundo de propaganda, fundo de promoção, fundo de marketing. Então, vamos lá. Primeira coisa, a taxa de franquia. O que é a taxa de franquia? Normalmente aquela taxa que o franqueador cobra do franqueado, para entrar na rede, que ela tem um valor um pouco mais elevado. Ela é um investimento, ela faz parte, ela compõe aquela cesta de investimentos, de estimativas de previsão de investimentos do negócio. E ela normalmente remunera o franqueador no quê? Na cessão da marca, nos trâmites que ele teve para chegar até o franqueado, na questão de alguns treinamentos, na questão de alguma assessoria, enfim, é um valor que ele precisa, se existir, precisa estabelecer qual é o valor e precisa estabelecer o que ele representa, ou seja, a título de que o franqueado está pagando aquele valor. De uma forma clara, de uma forma bem simples, de uma forma que qualquer um que leia entenda o porquê que aquele valor existe e ele remunera o quê? Segunda situação é a taxa de royalties. E aí a gente tem uma infinidade. A gente já vê no mercado franqueadoras que não cobram taxa de royalties. Por quê? Porque geralmente ela ganha em cima da venda dos produtos para o franqueado. Outras que cobram a taxa de royalties em cima de percentis de faturamento. E outras que cobram taxa de royalties um valor fixo por mês. Qual está certo e qual está errado? Todas estão certas se elas fazem sentido para o negócio. Quando você é o franqueado, você tem que olhar para essas taxas e entender o seguinte: dentro do plano de negócio que me foi apresentado, dentro das estimativas que me foi apresentado, como é que essas taxas estão trabalhando ali dentro? Ou seja, elas encaixam, eu tenho uma noção realmente que dentro do meu faturamento elas se compõem, elas são adequadas, você pode ver que eu não uso a palavra justa, é uma questão de adequação. Então, você tem a taxa de inicial, que é o investimento, você tem a taxa de royalties e você também tem a terceira taxa, que é a taxa do fundo de promoção. E aí você tem uma infinidade de nomes. Fundo de promoção, fundo de marketing, fundo de publicidade e propaganda, enfim, não importa. Essa taxa é uma também que ela tem bastante relevância porque ela tem bastante discussão. Por quê? Porque é importante que o franqueador informe ao franqueado a que título ele está pagando aquele valor. Também, tá, gente? Existem valores que são geralmente atribuídos em cima do faturamento, ou algumas franqueadoras atribuem valor fixo para essa taxa de publicidade, propaganda, marketing. Mas o que é importante? É o franqueado ter a clareza de o que aquilo está remunerando. E normalmente, pessoal, essa taxa, ela remunera o marketing, a publicidade, a propaganda da marca e não da sua unidade. Então, é um fundo composto por todos os franqueados que injetam dinheiro nesse fundo para que a franqueadora, gerindo esse fundo, ele faça marketing para o aumento da marca, ou seja, para o aumento da marca como expansão, para o aumento da marca como clientes, como campanhas institucionais, enfim. É um valor que serve para remunerar basicamente esse tipo de serviço. Então vocês entenderam que a gente pode ter 3 situações muito diferentes, que elas têm que ser analisadas segmentadamente, ou seja, o valor da taxa de franquia inicial como um investimento, o valor da taxa de royalties, que é o que o franqueado normalmente vai pagar ali por mês
para ter o uso da marca, para ter acesso a algumas situações que a franqueadora colocou lá na circular de oferta e no contrato, e a taxa de propaganda, que é para a rede crescer. Até porque se você chegou na rede, é porque ela investiu, ela apareceu na sua frente de alguma forma, e você foi atraído por alguma outra situação e foi conversar com ela. Então, essa é a natureza dessas taxas. E o que é importante a gente conversar sobre isso? Porque, pessoal, essas taxas elas não nascem do nada. E aí agora a gente vai tirar o óculos do franqueado e vamos colocar o óculos do franqueador, para que vocês, franqueadores, entendam isso de uma forma muito clara, mas também para vocês, franqueados, entenderem o porquê essas taxas existem. Então vamos lá. Quando a marca decide expandir por franquia e cria uma franqueadora, é importante vocês entenderem que a franqueadora em si, ela é um negócio. Então não importa se a marca ela vende roupa, se a marca vende bijuteria, se a marca vende serviços de saúde, se a marca vende serviços automotivos, se a marca vende lanche, sorvete, não importa o produto ou serviço que eu vou colocar na ponta para o meu cliente final. A franqueadora em si, ela é um negócio isolado, ela é um negócio próprio, ela é um negócio independente e autônomo. E é um negócio que explora o quê? A marca. Ela vende negócios. Ela vende a expansão para o franqueado das unidades franqueadas, ou seja, ela é por si só uma empresa que ela tem uma exploração totalmente diferente do franqueado. Enquanto o franqueado está explorando o produto ou serviço da marca, a franqueadora explora a marca, na expansão da marca. Então, quando você, franqueador, pensou na expansão em franquias, você pensou num plano de negócio, ou seja, tá vendo que é a mesma história que a gente conversou lá sobre planos de negócio à luz do franqueado? As estimativas de faturamento, enquadramento do regime tributário, se é simples, se é lucro presumido, se é lucro real, enfim. E aí você tem as despesas diretas, as despesas indiretas, despesas variáveis, enfim, até chegar no lucro. A franqueadora é a mesma coisa. Quando o franqueador decide abrir a franqueadora, ele tem que ter um plano de negócio. E esse plano de negócio, ele vai compor o quê? Como é que eu vou crescer essa franqueadora? Qual é o ritmo de crescimento dessa franqueadora? Qual a estrutura que eu preciso ter para essa franqueadora? Então vocês vejam que é uma situação complexa. Então o franqueador ele precisa pensar em, bom, eu vou ter uma marca, eu vou explorar produtos e serviços para vender esse negócio para os franqueados explorarem isso na ponta? Ok. Mas eu preciso ter uma estrutura. Então ele começa a fazer o investimento dele. Que investimento? Vamos começar lá do começo. Ele começa a fazer investimento do pessoal de marketing, do pessoal de vendas, que é o pessoal da expansão, o pessoal de treinamento, o pessoal de consultoria de campo, de operações, de negócio, o pessoal de cliente oculto, enfim, o jurídico, o contábil, todo esse arcabouço, toda essa rede que precisa alimentar a franqueadora para ela dar subsídio para os franqueados. E esse negócio é cíclico. Então, quando a franqueadora pensa nesse universo que ela tem que montar, ela precisa de dinheiro. Então, ela tem que pensar o seguinte, qual vai ser o meu investimento? Qual que é o investimento do quê? Para eu colocar essa marca para rodar, para eu conseguir os candidatos para franqueado, para eu fazer essas reuniões, para eu fazer visitas, como é que eu vou estruturar isso? Então, ela precisa do quê? De pessoas. Pessoas custam dinheiro. Então, quando ela faz essa engenharia, né, do negócio dela, ela tem que pensar como é que ela vai encaixar a taxa de franquia, que é um recebimento único, né? Quando ela faz a venda da franquia, ela só recebe aquilo de uma vez, e quando vai fazer a renovação, aí dependendo do contrato, dependendo das negociações, ela vai ter uma nova entrada de capital, mas ela vai viver do quê? Normalmente ela vai viver da receita recorrente que ela cria, que são os royalties. E aí, eu falei alguns minutos atrás que algumas franqueadoras, elas atribuem royalties, às vezes a um faturamento mensal do franqueado ou faturamento fixo. Então vocês entendam, né, o franqueador e o franqueado, que no começo da franqueadora, a receita recorrente dela, a depender do número de unidades que ela tem alimentando isso, é um faturamento baixo, perto do trabalho que ela tem que ter para dar suporte para aquela rede. Então você, franqueador, quando você pensar, quando você imaginar que você vai colocar essa marca realmente à disposição do mercado para expansão por franquia, você precisa ter muito claro isso. Ou seja, quanto que eu tenho que investir,
Qual é a quantidade de unidades que eu preciso ter mínimo para ter um ponto de equilíbrio no faturamento da minha franqueadora, para ela não ser uma empresa deficitária, e para ela continuar crescendo, para ela continuar investindo, para a marca crescer mais. Então vocês entendam que, às vezes o franqueado, ele olha lá, quando ele vai pagar no mês o royalties, 3%, 5%, 8%, 12% do faturamento dele, ele fica com um sentimento de injustiça. Poxa, eu trabalho e pago isso. Pessoal, da mesma forma que você paga o seu locador, da mesma forma que você paga água, que você paga luz, que você paga contador, que você paga jurídico, que você paga folha de pagamento, o valor daquele royalties é para justamente manter uma franqueadora de pé. E às vezes o que você acha que é muito, dentro de um suporte que a franqueadora precisa, às vezes nem tanto. Então, enquanto ela não chega, às vezes, num número que ela está lá projetado para ter o ponto de equilíbrio, às vezes ela trabalha no vermelho mesmo. Por isso que é importante alguns documentos que a gente vai falar depois em outros episódios. Por exemplo, por que será que na lei de franquia é obrigatório apresentar o DRE e o balanço das franqueadoras? Entenderam onde a gente vai chegar nesse assunto? Mas não é nesse episódio. Nós falaremos isso em outro momento. Vamos voltar aqui para a questão das taxas. Então, a importância das taxas, pessoal, se você olhar os dois universos agora em conjunto, é justamente esse. O franqueado, ele paga essa remuneração por ter acesso a uma marca, a um know-how, a um treinamento, a um suporte. Ao passo que a franqueadora, ela precisa receber essas taxas para manter a estrutura dela de pé. Então, se não forem taxas que estejam adequadas para o negócio, que estejam pensadas para o negócio, que realmente façam sentido para o negócio, de duas uma. Ou ele vai vender muita franquia, mas quebra porque ele não tem receita suficiente para manter aquela franqueadora de pé, ou ele estipula valores muito altos, que quando lá na ponta para o franqueado não faz sentido e ele realmente não tem margem, ele não consegue, é um valor que ele não consegue pagar, né? É um valor que está muito acima da realidade de mercado. Por isso é importante esses estudos, pessoal. Então até quando a gente recebe franqueados, recebe franqueadores e a gente chega nesse momento das taxas, a gente até provoca essas partes para justamente fazer esse pensamento, não um pensamento jurídico, mas um pensamento empresarial. É chamar realmente um consultor financeiro bom, é entender que enquadramento tributário é adequado, porque isso também é muito importante. Pessoal, esse negócio de enquadramento tributário parece brincadeira, mas coloca no simples, e aí é menor carga. Gente, simples não necessariamente é às vezes o melhor regime para uma unidade ou para uma franqueadora. Né? Às vezes tem franqueadoras que mexem no seu objeto social para se enquadrar em simples. Mas enfim, o que é importante? Se você não entender o que é o seu negócio, ou como você vai crescer no seu negócio, você vai atribuir taxas que não são adequadas. Quer ver um exemplo? Quando a gente estava falando do regime tributário. Às vezes você vê negócios que eles só funcionam, eles só ficam enquadrados no simples. Mas assim, por estudo, tá? Nada, não é chute. A questão é, o simples ele tem um limite de faturamento e ele tem um limite, por exemplo, de crescimento se o franqueado quiser fazer uma rede de multifranquias. Então, às vezes, você que é franqueado, que está pensando em entrar em uma rede e que você já está pensando que você não quer ter uma unidade, que você quer ter 2, 3, 4, 5 unidades, e aí, a depender do faturamento do global e como é que está montado societariamente a sua micro-rede dentro da rede, o simples pode não ser uma opção. E aí você vai acabar indo para o lucro real, o lucro presumido. E aí talvez, quando você vai fazer essa simulação, o negócio seja deficitário e não seja adequado para você. Então, pessoal, é muito importante discutir a questão das taxas. É muito importante esquadrinhar essas taxas, tanto do lado do franqueador quanto do lado do franqueado, para que se tenha realmente uma clareza desses números. E pessoal, não existe, como eu falei, não existe nada que é certo ou que está errado, existe aquilo que faz sentido. Então, seja ela taxas em cima de faturamento, seja taxas em cima da compra que o franqueado tem que fazer do franqueador, não importa. Importa que você tenha um plano de negócio que de fato seja montado adequadamente para o franqueado, mas adequadamente para a franqueadora, e que a alimentação disso, que é faturamento, seja da unidade do franqueado, seja da franqueadora, ela mantenha os dois em crescimento próspero, em crescimento sustentáveis. Porque senão, uma hora naufraga, uma hora a coisa não fica de pé. É uma ilusão, é um engodo. Então é importante quando vocês fazerem essas análises,
que vocês tenham muito bem claro essas premissas. Elas precisam estar na mesa, elas precisam ser muito bem discutidas, elas precisam ter planejamentos de curto, de médio e de longo prazo. Elas precisam contemplar variações econômicas no período, elas precisam contemplar que tipo de mercado você está, se é um mercado que está em expansão, se é um mercado que já está saturado, se é um mercado que já está em declínio. Tudo isso é importante, porque é um negócio. Seja do franqueador, seja do franqueado, pessoas estão aportando não só dinheiro, mas estão aportando tempo. E tempo não tem preço. Então, pensem nisso. Pensem de uma forma muito adulta e muito responsável quando vocês conversarem sobre taxas de franquia. Quando vocês conversarem sobre descontos nesses valores, sejam muito responsáveis. Porque às vezes, desconto por desconto, conceder carências por uma coisa ou por outra, às vezes não pode, às vezes não vai fazer sentido e não vai encaixar dentro do negócio. Às vezes o franqueador vai, por uma questão de uma venda, de não perder uma venda, vai se sucumbir a dar um desconto, a dar uma carência para o franqueado, que, primeiro, talvez prejudique o financeiro da franqueadora, e do outro lado, o franqueado, naquele momento da assinatura, ele até entende que ele está ganhando alguma coisa, que ele está levando vantagem em alguma coisa, quando na verdade aquilo ali às vezes não é nada, não vai fazer nem sentido aquilo para ele. Aliás, às vezes, mais vale uma discussão de um escalonamento de valores, que é muito importante, que a gente brinca bastante isso com os franqueadores, do que você dar descontos inteiros, diretos, por tempos muito longos. Pessoal, taxa de franquia é muito importante. É o sangue que corre na veia das empresas. É dinheiro, é o que mantém as empresas vivas. Ainda que seja ONGs, você precisa ter um alimento que figure, que transcorra nisso, porque senão os negócios não ficam de pé. E esse sangue, essa veia que corre, é o faturamento das empresas. Então, se vocês não tiverem clareza em compor essas cestas, os negócios podem não ser bem sucedidos, eles podem não caminhar muito bem, eles podem não ser suscetíveis a uma expansão. Então, eu espero que tenha ficado muito bem claro essa parte dessas taxas. Franqueados, quando vocês estiverem analisando isso, pensem, eu sei que, mas isso é problema do franqueado, o lado dele. Não é. Porque às vezes você está entrando em uma rede que ela é muito iniciante, ou seja, ela está começando agora, ela tem 5, 10, 15 unidades, e você está entrando nesse momento, e pessoal, às vezes se você fizer uma conta reversa, você fala, cara, se eu tiver que pagar esse valor para a franqueadora, e às vezes ela só tem 10, 15, 20 unidades, ela não vai sobreviver com o valor que eu pago, se for igual das demais, vezes 15, vezes 20. Então é importante que vocês tenham clareza sobre isso para entender assim, será que essa franqueadora ela consegue suportar até quando se ela não tiver um crescimento? Será que ela consegue continuar fazendo os investimentos de crescimento dela se ela não tem patrimônio, se ela não tem recursos, se ela não tem uma rede forte, robusta, que alimente-a através disso? Isso é uma questão importante. Outro ponto que eu queria também discutir com vocês, porque às vezes isso dá muita discussão, é o tal dos rebates. O que são rebates, pessoal? São, às vezes, valores, percentis, valores fixos, que alguns fornecedores pagam para a franqueadora como uma forma de uma retribuição por ela estar dentro da rede de uma forma exclusiva. Geralmente, os franqueados torcem o nariz quando sabem, ou quando ouvem isso, ou quando sabem que isso acontece. Pessoal, isso não tem nada de ilegal. Pelo contrário, quando a franqueadora elege representantes exclusivos, fornecedores exclusivos, quando você elege você está abrindo mão de todo o mercado. E aí, o que acontece? Você tem ali uma corresponsabilidade do ponto de vista de indicação se aquele fornecedor exclusivo falhar com a rede. Então, o trabalho que a franqueadora tem quando ela escolhe como fornecedor exclusivo é muito maior do que se ela deixasse aberto para o mercado. E aí, em uma dessa, ela às vezes cobra essas taxas de rebates, né? Existe essa troca de valores, porque justamente a franqueadora precisa administrar esse fornecedor dentro da rede. Ela precisa administrar não só as entregas, quanto os ruídos, quanto as não entregas, quanto a todos os atritos que isso pode causar. Então, pessoal, rebate, por primeiro, ela não é ilegal. Por segundo, às vezes é importante você ter
essa troca de franqueado, do franqueador com os seus fornecedores exclusivos, para justamente fazer sentido eu colocar um fornecedor exclusivo dentro da minha rede. E segundo, para os franqueados agora, quando você estudou lá o plano de negócios e você viu a composição do faturamento, tributário, valores, né, de despesas diretas e indiretas, compra de material, se aquele valor era adequado e você entendeu adequado e você está lucrando, o plano de negócio está sendo adequado, não importa que a franqueadora está recebendo rebate do fornecedor exclusivo. Isso não tem nada a ver com você. Ou seja, às vezes isso é justamente para manter aquele seu número em pé. Então, é muito importante, pessoal, entender que rebate também não é uma forma ruim, não é algo que é um pecado, não é uma coisa ilegal. Pelo contrário, é uma remuneração que a franqueadora recebe, muitas vezes até para ajudar a manter aqueles números, a manter um fornecedor dentro de uma rede, a manter um fornecimento mais adequado e mais equilibrado dentro de uma rede. Então, isso é muito importante. Essa questão das taxas, pessoal, é uma das, realmente, tudo que envolve dinheiro, né? É uma questão que, geralmente, ela cria mais os atritos, né? Então, por isso que eu nesse terceiro episódio, eu escolhi abordar esse tema, porque a gente também vai falar sobre uma outra taxa, que ela vem mais para o futuro, que é a tal da taxa de renovação de franquia. Então, dentro daquelas 3 taxas, a gente até pode incluir uma quarta e última taxa, perdão, que é a taxa da renovação. O que vem a ser taxa de renovação de franquia? Também não é uma taxa obrigatória, nem todas as redes cobram, mas algumas redes cobram uma taxa, às vezes vinculada com a taxa inicial vigente na época, em que, se o franqueador e o franqueado entrarem em composição de renovarem aquele contrato de franquia para mais um período subsequente, pode ter uma previsão de que o franqueado tem que pagar uma taxa para o franqueador. Às vezes, uma taxa inteira, às vezes meia taxa, ou às vezes taxa nenhuma. Mas o que é importante disso? Pessoal, isso também tem que fazer parte do plano de negócio. De quem? De quem eu estou falando? Do franqueador. Porque isso é uma entrada de receita que às vezes é muito importante, que ele às vezes não pode abrir mão. Por segundo, do franqueado. É obrigado a ter esse valor lá no plano de negócio que a franqueadora te deu para você contingenciar aquele número durante todo o período? Não, não é. Por que não é? Porque em tese não há obrigatoriedade de você renovar o contrato. Então essa linha de contingenciamento do valor da taxa de renovação até o final, ela pode não existir. Mas você que é um franqueado, que é um empresário diligente, você vai pensar nisso. Ou seja, no final, se eu tiver que fazer um desembolso, esse desembolso é de quanto? É de uma taxa, meia taxa, 30%. E pessoal, é neste momento em que você vai repensar essa questão e vai propor os ajustes no contrato de franquia. Ou seja, franqueado, se você fez o seu estudo, se você fez suas estimativas e você entendeu que para dar certo uma renovação eu preciso discutir o valor dessa taxa, o momento da discussão é lá na assinatura do contrato de franquia. Por isso que tem os 10 dias no mínimo, por isso que vocês precisam ter um suporte para analisar esses documentos, porque o final do contrato é também um item muito importante e relevante para essa discussão de taxas de franquias. Você tem lá no começo do contrato a grande e talvez única oportunidade de discutir o final desse contrato. Se a gente vai renovar, por quanto e como é que vai ser esse pagamento. Então, pessoal, taxa de franquias de uma forma assim exemplificativa, de uma forma didática, ela se resume a isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Podem fazer os comentários para a gente ir depois respondendo, ou voltar e esmiuçar um ou outro tema que vocês também queiram explorar dentro dessa questão dessas taxas. Mas o que é importante é esse pensamento que eu deixei para vocês. As coisas são muito diferentes e são universos realmente que precisam ser olhados com o seu óculos específico. Seja taxas de franquias à luz da franqueadora, seja as taxas de franquias à luz dos franqueados. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui conosco em mais um Manhã de Franquias. Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado.